Boa noite, amigo. Nós vamos falar hoje dos 20 anos de uma instituição que é orgulho. Não começou no Recife, mas é orgulho dos pernambucanos, é orgulho dos brasileiros, que é o SAMU. E nós recebemos com muito prazer o doutor Leonardo Gomes, que é o diretor do SAMU no Recife. Doutor Leonardo, 20 anos do SAMU é realmente uma data a ser comemorada? João, boa noite. É uma data muito importante para a gente, né? O serviço que nasceu no Recife, ele nasceu no seu início de forma municipal, éramos apenas 4 ambulâncias que atendiam apenas a capital e após isso se tornou uma referência nacional e um modelo, né? O SAMU hoje está presente nos 26 estados da federação, com várias equipes treinadas com esse padrão que nós vemos aqui nas ruas da nossa cidade. E é um modelo de sucesso, né? Virou hoje uma política de Estado, então a população hoje utiliza muito bem o SAMU 92. Uma das prioridades do senhor lá no SAMU é a rapidez na chegada, né? Que é fundamental muitas vezes para salvar uma vida, né? Exato. A gente sempre trabalha contra o tempo, né? Então a gente diz lá que quando a sirene toca, né? Quando a emergência toca, o fato já aconteceu. Então a gente já está atrasado por conta do atendimento. Então a gente tem que ser breve, com segurança sempre, mas a equipe precisa chegar muito rápido ao local de atendimento, porque é o que vai fazer muitas vezes a diferença entre deixar uma pessoa viva, sem sequelas, ou perder a sua vida. Então o tempo para a gente é nosso principal inimigo. Doutor Leonardo, uma coisa triste do SAMU, os trotes continuam. Um fenômeno que aconteceu, João, sabe, bem importante na pandemia, eu acho que até por uma valorização do serviço, que os trotes caíram. Eles não deixaram de existir, né? Atrapalham o nosso funcionamento, todos eles, mas chegamos ao menor índice de toda a história desses 20 anos do SAMU, que foi 7%. Então, assim, ainda existe, mas a gente comemora porque quando o SAMU foi criado, esse número ele beirava 90%. Então, assim, imagine você um serviço tão de emergência, tão importante para a cidade, receber ligação falsa, né? Mas o trote caiu e a gente espera que ele se mantenha assim, mesmo a pandemia terminando, as pessoas não voltem a passar trote para o SAMU. Olha, quem está muito chateado com o senhor, disse até aqui no nosso programa, o doutor Demetrios Montenegro, que disse que estava dormindo tranquilo e agora deixou de dormir porque o barulho das ambulâncias passa pela porta. Eu acho que o senhor manda passar na porta do apartamento dele, que ele não consegue dormir. Porque aumentou muito a procura por serviço pelo SAMU? Eu queria deixar até um abraço para o doutor Demétrio, uma grande figura humana, um grande profissional médico, um colega que vem lutando aí bravamente também com a gente nessa pandemia. E o senhor não deixa ele dormir? Na verdade, a gente acabou de viver uma terceira onda, né? Então, estamos ainda na pandemia, a pandemia não terminou e, de fato, quando você tem uma aceleração dos casos, como nós tivemos agora no final do ano de 2021 e ainda nesse início de 2022, muitas ambulâncias estão nas ruas. Precisamos colocar novamente mais carros, então é muito barulho mesmo. Eu estou atrapalhando aí a dormida dele e talvez de muitas pessoas, mas podem ter certeza que dentro desses carros estão vidas que estão sendo salvas para poder dar a oportunidade de sobreviver nessa pandemia. Então, o barulho aí com o Demétrio está tendo mesmo, mas é para salvar a gente. Aumentou muito, né? Aumentou. A gente viveu um bom momento no final do ano passado, assim, até novembro do ano passado, porque a vacinação, Recife tem dado um gol de placa aí nessa questão da vacinação e 80% da população recifense já havia tomado a segunda dose e, porém, uma variante nova que rodou o mundo afora, né, que é a Ômicron, ela veio para a nossa cidade e não bastasse essa variante, nós tivemos também uma gripe diferente, né, que é a H3N2, que nós ainda não temos imunidade, então os números do SAMU voltaram a crescer ao ponto da gente dobrar o nosso atendimento na semana do Natal e Ano Novo, porque ficou muito, mas muito cheio as emergências e recebemos muitos chamados. Ô, doutor Leonardo, o senhor andou conversando com o prefeito João Campos para aumentar os postos do SAMU. O SAMU do Recife hoje tem quantos postos? Esse é um compromisso que o prefeito João assumiu com a gente, né, que é descentralizar o SAMU. Nós chegamos hoje a 13 postos na cidade, né, 13 bases no Recife. A ideia é que nos 4 anos do governo João Campos podemos chegar a 20 pontos, né, 20 postos,
e 30 ambulâncias rodando na cidade. Esse é o número que a gente estima adequado para o tamanho do Recife, para que a gente possa atender melhor as pessoas e talvez fazer um pouquinho mais de barulho aí para o doutor Demétrio e a turma, mas é mais ambulância rodando e mais gente sendo atendida. E as motos? As motos são um grande ganho, né? O Recife hoje tem 15 motocicletas que vão com socorristas em cima delas para poder chegar mais rápido, né? O trânsito hoje é um grande desafio de todas as cidades, né, que tem um adensamento como o Recife tem. Então as motos são muito ágeis, andam com segurança, com equipamento de socorro e de resgate para atendimento da população. Agora, eu posso fiscalizar o trabalho do SAMU, porque na esquina da casa onde eu moro, é comum carro atingir moto. Então, eu vejo a rapidez que o SAMU chega lá para atender o motoqueiro. Ainda continua um percentual alto do trabalho do SAMU atendimento a motoqueiro? Sim. O motociclista, né, o motoqueiro, ele acho que é o nosso grande cliente dos acidentes, né? Nos números dos acidentados, eles estão em primeiro lugar, muitas vezes por imprudência, por não estarem usando os equipamentos de proteção. A gente ainda vê, infelizmente, em alguns bairros que eles não usam capacetes, não usam joelheiras. É muito comum você ver o motociclista descalço, né? Ele muitas vezes, João, ele está com a sandália pendurada no guidão da motocicleta, então ele nem se cuida e aí não respeita a lei do trânsito, então a chance dele se acidentar é muito grande. Então, dentre os acidentes de trânsito, né, que o termo mais apropriado hoje são sinistros de trânsito, os motociclistas estão em primeiro lugar, disparado no trabalho do SAMU. E a equipe do SAMU sofreu desfalque de pessoas contaminadas? Durante a primeira onda da pandemia, nós tivemos um adoecimento de quase 600 pessoas, né? O nosso universo de trabalhadores é de 800 pessoas, então muita gente adoeceu. Felizmente, pouquíssimas pessoas com forma grave. Agora, infelizmente, a gente perdeu uma colega de trabalho que morreu em abril de 2021 com as sequelas da pandemia. Então, a gente aqui deixa um abraço da família, foi uma colega chamada Liliane, que ela não resistiu, infelizmente, a isso. E agora, nessa terceira onda, nós tivemos adoecimentos muito mais pela gripe, né, essa gripe nova que surgiu, do que pela própria Covid, porque todos nós estamos vacinados com 3 doses no SAMU. Ô, doutor Leonardo, e quando o SAMU vai atender uma pessoa com esses problemas de respiração, ele não sabe se é Covid, não sabe se é gripe, a ambulância SAMU leva essa pessoa para onde? Nesse momento de pandemia, João, todas as pessoas que estão com síndromes respiratórias, como você falou, nós precisamos encará-las como suspeitas de Covid. Então, a equipe vai com equipamento diferenciado, né, de proteção, e geralmente nós levamos para as unidades de saúde, que são as UPAs ou as policlínicas, ou a depender da gravidade, até mesmo para os hospitais gerais, podendo levar para um hospital privado, se o paciente também tiver plano de saúde. Olha, uma saia justa aí para o senhor, como dirigente do SAMU, como é que o senhor vê o carnaval? João, a gente sabe que grandes eventos como o carnaval, ele aglomera um grande número de pessoas, né? A questão do controle vacinal é mais difícil, né? Então a gente precisa com que tenhamos uma vacinação mais avançada, que não tenhamos variantes, porque a exposição é muito grande. Existe um comitê de saúde que está avaliando isso junto ao governo do estado. Recife, por enquanto, suspendeu o carnaval, então o prefeito ele imagina e acertadamente que para esse momento não é possível a realização de um grande número de pessoas, né? Lembrar que a gente faz o maior carnaval, o maior bloco do mundo está aqui, né? Então você ter controle sanitário com aquela imensidão de gente é muito difícil. Então acreditamos que por hora a decisão está acertada, porque não vamos evitar mais aglomeração, mas eu acho que aos poucos a vida normal vai voltar, a vacinação está andando muito bem na capital e a gente espera, né, para que as festas retornem e a população possa virar essa página o mais rápido possível. Vacinação de crianças, doutor Leonardo, é uma coisa boa? É sim, lembrar que o vírus ele é inteligente também, né? Então a partir do momento que ele começa a ter os adultos, todos eles protegidos, o vírus precisa procurar um hospedeiro, né? Uma pessoa para ele infectar, até para que ele possa sobreviver. Então, agora recentemente houve a autorização das vacinas de crianças entre 5 e 11 anos
Isso é uma forma de proteger as nossas crianças. Já está provado que a Covid foi uma das principais causas de óbito em criança no ano de 2021. Então, acho que ainda há um pouco de polêmica, mas os estudos científicos hoje já mostram o benefício de se vacinar a criança para prevenir o adoecimento pela Covid. E prevenir que eles passem para os pais e avós, né? Lembrar que você, além de fazer isso, você vai promover com que essa pandemia termine, sabe, João? Todos nós estamos cansados e a partir do momento que o vírus ele estiver no ser humano e circulando, aquelas pessoas de grupo de risco, como você disse, um avô, um tio da gente que tem uma doença crônica, ele vai estar sendo exposto, ele pode estar vacinado, mas o filho dele, o neto dele não esteja, traz o vírus para dentro de casa, é um vírus mutável, é um vírus de outra forma, e a vacina que ele possa ter tomado não se aplique para o novo vírus, e aí é risco para dentro de casa. Então, vacinar as crianças é uma medida de proteção das crianças e de saúde coletiva. Então, a gente deve vacinar sim. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Leonardo Gomes sobre os 20 anos do SAMU. Doutor Leonardo Gomes tem duas especialidades. Trabalhar em helicóptero, que atende casos, e enchente. Não pode ver uma enchente que ele fica logo nervoso para ir. Estava na Bahia agora, foi passear, passar férias na Bahia, foi, doutor Leonardo? João, eu também trabalho, né, nessa área, então não fui. Eu estava tirando férias, né? Eram minhas primeiras férias depois desses 2 anos da pandemia e recebi o chamado, né, a convocação para ser voluntário lá nessas enchentes. É minha terra natal, eu sou baiano, então para mim era um chamamento que eu não poderia nunca dizer não ir. Uma experiência dura, difícil, voltei para minha terra natal, encontrei muitos familiares meus em situação de exposição à água, doenças que são provenientes, né, dessas enchentes, né, das águas sujas. Mas a gente foi para lá, ficamos na parte do resgate aéreo. Foi um trabalho muito gratificante para mim, né? Foi a minha 6ª enchente que eu pude participar como voluntário, então a gente pôde fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Foi para onde? Enchente aonde? Eu já fui na enchente, a minha primeira foi em Palmares, aqui na zona da Mata Sul, em 2010. Fui para o Rio de Janeiro em 2011, né, ali na região serrana, fiquei em Nova Friburgo 15 dias, Espírito Santo, Acre, Amazonas, Pará. Então, toda a experiência que a gente acumulou ao longo dos anos trabalhando com isso, a Força Nacional de Saúde, que foi criada, né, pelo Ministério da Saúde em 2011, a gente faz parte dessa força. E sempre que há uma calamidade como essa, né, que foge à resposta daquele lugar, daquele estado, nós somos acionados. E aí, esse ano, houve essa infeliz coincidência por ser minha terra, né? Mas eu acabei deixando a minha família. Como é a cidade? A cidade chama Itapetinga, uma cidade pequena. Saiu no Jornal Nacional, cidade forte, né? É uma cidade que é muito da pecuária, né? Então, é uma cidade muito forte essa questão da pecuária, mas tem muitos rios lá. Então, foi uma cidade que sofreu muito, quase metade da cidade ficou embaixo d'água, o sistema de saúde acometido, então nós tínhamos que tirar pessoas de área de risco, pessoas que estavam doentes porque o remédio acabou e não conseguia chegar no posto de saúde para tomar um remédio. Só para você ter uma ideia, João, teve uma senhora lá que eu fui buscar, que ela estava com 7 dias com a perna quebrada, né? Imagine a dor que essa pessoa estava sentindo e ela só conseguia sair de lá por helicóptero. Então, queria aqui até agradecer ao apoio que a gente teve do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, do Rio de Janeiro, que estava lá também como voluntário, e do Exército Brasileiro. Nós fizemos uma base lá de resgate aéreo e ficamos 11 dias trabalhando na região de Vitória da Conquista, que foi a base nossa, e todo o sudoeste baiano foi atendido por essa região, essa base que a gente montou lá. Junto comigo estava um enfermeiro, que era o enfermeiro Rodrigo, que aqui eu queria deixar um abraço para ele, e ficou também conosco lá. Foram 11 dias bem puxados e de muito trabalho naquela região. Olha, tem uma doença agora, bolo, não sei o quê, que é provocado por estresse. E o senhor vive em estresse, gosta de um estresse. É estresse 24 horas por dia. Graças a Deus essa doença não chegou não é bullying, né? Como é? É o burnout. Burnout. É burnout. Acho que eu fui forjado para isso, sabe, João? Eu faço o que eu gosto, acho que trabalhar naquilo que você gosta é algo que lhe dá uma força maior. Eu tenho meus cuidados, né? Lógico, também a gente tem que ter hora de lazer, família,
Então, assim, a gente tem que saber dosar, mas também tem que estar preparado, porque o estresse é um constante na vida de quem trabalha em emergência, em serviços como é o SAMU, ainda mais numa pandemia. Então, assim, o burnout não me pegou ainda não, eu espero que não me pegue, mas a gente tem que ter cuidado. Todos que estão aí também nos assistindo, que têm uma vida, isso pode ser em qualquer profissão, não precisa ser na área de saúde como a minha, mas quem está trabalhando muito, que não está fácil para ninguém hoje emprego, inclusive, mas tem que saber essa dose do que é o excesso para o que é necessário para o seu desempenho de uma boa profissão, entendeu? E o senhor cuida direitinho? Eu acredito que sim, né? Eu gosto muito de, por exemplo, de andar de bicicleta. Então, bicicleta para mim tem sido um grande divã. Então, eu acabo andando muito de bicicleta. Aí eu estou vendo porque é que João Campos está aumentando a ciclovia para agradar o doutor Leonardo. O João tem um projeto cicloviário muito importante para o Ele Recife. também usa, né? Ele usa também. A bicicleta é nos grandes países, né, nos países desenvolvidos, é um meio de transporte. Então, eu uso como esporte, né? Eu não uso ainda como meio de transporte, mas é bom porque é saudável. Então, assim, a gente tem que procurar a hora de lazer, fazer uma atividade física, se cuidar, né, se alimentar bem. Então, acho que tudo isso favorece para que a gente também não tenha, né, o burnout e tenha a saúde em dia. Então, acho que eu tenho feito, pelo menos o que o meu médico cardiologista me orienta, eu tenho cuidado. Ô, doutor Leonardo, nas horas vagas o senhor vai cuidar da saúde dos homens, né? Ele é urologista conhecido e voltou também à clínica. Voltei, eu sou também, minha formação é de urologista, então eu sou um cirurgião urologista. Já estou fazendo a minha clínica novamente, né? Eu tive que interromper por conta da viagem da Bahia. É só o doutor Tibério? Isso, doutor Tibério, tanto Tibério Pai quanto Tibério Júnior, são meus sócios. A gente trabalha junto há 12 anos, daqui também gostaria de deixar um abraço para os dois. E a gente está lá, a clínica está todo vapor, pedi licença a eles lá, porque eu precisava estar na Bahia, então fui para a Bahia, mas já voltei, estou clinicando normalmente e divido o meu tempo, né, entre minhas atividades do SAMU e minhas atividades enquanto urologista, para também cuidar dos meus pacientes todos os dias, quando eu posso e tenho tempo, nas minhas cirurgias. Então é uma vida também dupla aí entre o SAMU e a urologia. Agarrado com o robô? O robô é uma técnica que chegou na nossa cidade, né? Então a gente já faz cirurgia robótica, né? O Dr. Tibério, que você mencionou aqui, é um dos grandes cirurgiões robóticos da nossa cidade, do nosso estado. A gente também faz cirurgia junto com ele e toda a nossa equipe. Então o robô é uma realidade no Recife hoje e que traz muitos benefícios para os pacientes. Ô, doutor Leonardo, conta aqui um segredo para a gente. E com relação à pandemia, muita gente não saiu de casa ou por medo ou por precaução. E muita gente deixou de lado o exame anual fundamental para cuidar da saúde e ir a um urologista. Muita gente deixou e depois teve consequência ruim. Teve, João. Eu sempre falo que a pandemia ela atingiu vários problemas de saúde, né? Então, as pessoas que precisaram ficar no primeiro momento em casa, é só a gente lembrar que na primeira onda não existia vacina. Então, os idosos, que é o público principal para o atendimento urológico, né, na minha especialidade, corretamente ficavam em casa por ter medo de estar se expondo no transporte, no elevador, no corrimão de uma escada. Então, a gente passou a perceber isso já no ano de 2020 mesmo, na primeira onda da doença, que aquela pessoa que chegava, por exemplo, com câncer numa fase inicial, com chance de cura, começou a chegar numa fase mais retardada, porque deixou de procurar o médico na sua fase inicial. Os consultórios ficaram vazios durante a pandemia, porque é uma doença desconhecida, né? Um vírus letal que chegou. Então, muita gente deixou de procurar assistência médica. Aqueles pacientes com cálculos renais, cálculos pequenos, passaram a ter problemas maiores, com pedras maiores nos rins. Então, muita gente não pôde se cuidar, porque até as emergências estavam lotadas de pacientes com Covid. Então, até para evitar esse contato, né, conviver com alguém com outra doença, as pessoas evitaram sim a procura médica, infelizmente. E não dá, né, doutor Leonardo, de fazer o exame do toque pela internet, né? Não dá, né? A nossa especialidade, a urologia, ela é uma especialidade de contato. Então, não tem telemedicina, não? Não, a gente pode até fazer uma telemedicina, uma consulta inicial, para poder abordar o paciente, ouvir os sintomas,
mas o exame físico ele é mandatório nas patologias urológicas, né, nas doenças que acometem tanto os homens quanto as mulheres, né, porque o urologista também atende mulher, a parte urinária da mulher, o urologista que resolve, ele que atende. Então, sem o exame físico, sem o contato, a gente não vai conseguir muitas vezes dar um diagnóstico. Então, a telemedicina avançou muito em muitas áreas, mas na urologia ela tem ainda um espaço um pouco menor. Ô, doutor Leonardo, essa Ômicron, ela é danada, né? Você conversa com uma pessoa, com ela, imediatamente ela pega. Ela é muito fácil da pessoa pegar. Isso tem feito com que o senhor redobre os cuidados com sua equipe no SAMU, porque a pessoa está lá, vai atender a pessoa que está com a gripe ou está com a Covid. Aliás, o número de Covid tem aumentado de uma forma potencial muito grande. Ele tem esse cuidado? Nós temos sim, João. A verdade é que a Ômicron, ela pega as pessoas com a terceira dose, né, que tem a 3 doses, que é todo efetivo do SAMU hoje já está com 3 doses, de forma leve, né? Então, assim, a gente sabe que a vacina não inibe que nós não adoecemos. Então, mas ela ajuda que caso eu adoeça, ou um profissional do SAMU, ou quem está nos assistindo, seja de forma mais leve. Então, todos os profissionais do SAMU estão completamente vacinados com 3 doses, e todos usam proteção, equipamentos de proteção individual para evitar o contágio. A gente sabe, hoje, a gente conversando numa mesa de bar com amigos, todo mundo tem uma história para contar de alguém. Está indo para a mesa de bar ainda, doutor? Olha, a revelação aí, vai para a mesa de bar? Na verdade, quando a gente conversa com pessoas, e isso é comum, e eu exemplifiquei se é a mesa de bar, mas pode ser em qualquer local porque de reunião familiar. O senhor não tem cara de ir para a mesa de bar, né? A gente acaba trocando conversas e fala, fulano, meu vizinho, meu parente, meu tio. Então, essa Ômicron tem adoecido muitas pessoas, juntamente também com a H3N2. Então, assim, temos que ter cuidado, o uso da máscara, né? A gente está aqui num ambiente seguro, no seu estúdio, estamos com distanciamento, então é possível a gente estar falando sem máscaras, mas em locais aglomerados, no transporte público, em locais com muitas pessoas, então o uso da máscara ainda é obrigatório. Temos que ter cuidado, a doença não terminou ainda, uma nova variante pode surgir também, então proteção agora ainda é muito importante. Nós queremos agradecer ao doutor Leonardo, dar os parabéns pelo trabalho que ele faz fantástico no SAMU de Pernambuco e também por esse trabalho de ajuda às pessoas, aparecendo como voluntário para atender enchentes pelo Brasil todo. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.